E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o pré-jogo e todas as notícias dessa terça-feira do São Paulo que enfrenta o Atlético amanhã no Morumbi com promessa de casa cheia, confronto pela Copa do Brasil. Então antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Acabamos de bater a meta de 8, estamos quase chegando. Dá essa força aí para esse jovem São Paulino. Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto aí, ver todas as notícias. No final do vídeo eu volto, a gente vai debater e comentar muito sobre esse jogo importantíssimo do São Paulo amanhã contra o Atlético no Morumbi. Créditos diretorais, estou deixando na descrição. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Me coloca do lado da Michele e do lado do Bacégio. E o assunto é o São Paulo. São Paulo, mas agora a gente vai tocar... O Bacégio estava falando aqui, a torcida de São Paulo não vai lotar o Morumbi. Como é que vai lotar o Morumbi com um jogo? 50 mil é um bom público, é um bom público. Mas não vai ter os 60 mil do jogo de oitavas de final da Libertadores. O dinheiro não dá, você não planta dinheiro no fundo do quintal, não. Mas é um jogo igualmente mas é muito caro assistir futebol hoje em dia. A torcida do São Paulo está optando, obviamente, pela Libertadores, mas se você levar 50 mil torcedores no Morumbi, né? Contra o Atlético Mineiro, de querer sair de casa com esse frio. Claro que não é tem essa jogo, também. Mas não é nada, mas acho que é mais aspecto financeiro. Mas isso, o São Paulo tem tudo para fazer um bom resultado. O técnico do São Paulo está trabalhando da melhor maneira possível, está poupando os jogadores quando tem que poupar, está entendendo que o Campeonato Brasileiro não é a prioridade do São Paulo, que é as Copas, e a coisa tá boa, porque no Campeonato Brasileiro o São Paulo também tá ali, se alguém vacilar. E é isso que eu ia aproveitando já o seu gancho falando do Campeonato Brasileiro, o São Paulino tem lotado o estádio quarta-feira sim e quarta-feira também. Aê! No final de semana, que é o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo agora vai começar a jogar com o time reserva todas as rodadas, a diretoria do São Paulo deveria presentear o torcedor que tem feito bonito nas arquibancadas com um ticket médio de ingresso lá embaixo, para lotar também nesses jogos do Campeonato Brasileiro, em que o apelo é bem menor do que nas Copas. Porque o que a torcida do São Paulo tem feito, não só essa temporada, mas já de alguns anos, olha, de aplaudir de pé. É verdade, tá? É uma coisa bonita que a torcida tem feito. E aquela fumaceira vermelha, muito bacana, bonito demais. muito a camisa não ficou bonita, mas a fumaça é muito bonita. Difícil cravar se o São Paulo vai conquistar alguma coisa. Libertadores. É complicado, o caminho do São Paulo é complicado. Vai enfrentar o Botafogo, um dos melhores times. Para mim, o time que tem jogado o melhor futebol do Brasil, embora o Fortaleza esteja fazendo frente no Campeonato Brasileiro, o futebol jogado do Botafogo é mais atraente, ao meu ver. Copa do Brasil... Brasileirão... Não, Libertadores é o Botafogo? E o Brasileirão? Tudo é Botafogo para você agora? Olha, difícil ser tão simplista na resposta, viu? É muito assim, complicado. Copa do Brasil aqui também. Aqui tem que ser rápido, não adianta ficar... Olha, eu acredito que o São Paulo tem um caminho mais fácil, não, menos difícil na Libertadores. A Copa do Brasil, eu acho que o São Paulo enfrentaria mais dificuldades, embora... se passando do Galo, o São Paulo pegaria o vencedor do confronto entre Atlético e Vasco. Os dois times estão abaixo. No pique, garrafa, depois assim, Palmeiras o Palmeiras, ele ainda está com gosto. A família do Esquerdo aqui em São Paulo, em que está também parte da delegação do Nacional, que não voltou lá para o Uruguai depois do jogo da Libertadores, que segue aqui no Brasil. Então os dois jogadores do São Paulo seguem acompanhando muito de perto essa situação envolvendo aí o atleta de 27 anos. Devolvo para você, Michele, daqui a pouquinho eu retorno para a gente falar um pouco do São Paulo, que tem jogo importante amanhã pela Copa do Brasil, tá bom? Tá bom, José Paz, muito obrigada, viu, por toda a informação que é, Garrafa. É só energia positiva, né? A nossa torcida, a gente sabe que o estado é crítico, de acordo com o boletim, né? Vamos trabalhar com a informação, né? Vamos trabalhar com a informação que saiu no boletim médico, o último boletim médico. O Zé Paz continua acompanhando e é uma situação muito triste, né? A situação, papai aí com 20 dias, a esposa está em Montevidéu, porque tem um nenê recém-nascido. E ele já tinha um filhinho de 2 anos, já tinha, né? E, enfim, ninguém queria passar por isso, nenhum familiar, e os jogadores, muito legal essa atitude do São Paulo, dos jogadores do São Paulo, Michel Araújo, realmente, porque é algo muito marcante, né, Michele? Futebol é muito mais do que um resultado. Às vezes o nego sai se estapeando aí na arquibancada, sai brigando no estádio. Futebol é outra coisa, é outra coisa. Tá aí um sentimento verdadeiro do Michel Araújo que tem que ser louvado. E isso é energia positiva. Vamos acreditar, vamos ficar na torcida. O quadro é crítico, né? A informação é essa.
mas vamos acreditar. Não, sem dúvida nenhuma. O lado científico da situação nos leva a crer que a situação de fato é muito difícil e tudo mais. Mas enquanto há esperança, né, tudo é possível. Um jogador jovem que acabou de ter um filho recém-nascido. Ele é forte, ele está lutando pela vida. Pois né, gente? Vem para São Paulo para disputar uma oitavas de final de Libertadores, né? Algo que todo grande jogador sonha em viver, essa experiência num estádio lotado. E aí, de repente, esse cara não consegue voltar para casa, não consegue voltar para ver o filho recém-nascido. É tudo muito triste. E os jogadores do São Paulo tiveram uma postura bastante digna, porque isso se chama empatia, né? Poderia ter acontecido com qualquer um deles também. Poderia ter sido do lado do São Paulo e não do lado do Nacional. Por mais que todo ano os jogadores realizem exames de rotina para checar se está tudo certo, a gente não sabe. Às vezes isso acontece, né? Então, é raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Então o Caleri e o Michel Araújo estão de parabéns por essa empatia com a família do jogador, com o clube, né, com o Nacional, com os dirigentes, com todo mundo. É de fato para tirar o chapéu, e a gente segue na torcida para que o Juan Izquierdo possa o quanto antes sair dessa situação e voltar para ver a família e deixar tudo isso para trás de uma vez por todas. Já comenta aí o seu placar, o seu palpite, quanto que você acha que será o jogo de amanhã. Jogo importantíssimo e jogo que para muitos vai ser um jogo difícil. E eu acho que vai ser um jogo muito parecido com o jogo contra o Nacional. Eu acho que o São Paulo vai ter o controle do jogo, vai manejar a partida, mas que provavelmente não vai fazer o gol rápido. Mas assim que o São Paulo abrir o placar, eu acho que o São Paulo vai abrir a porteira. Eu não vejo o Atlético com força e com time para surpreender o São Paulo lá no Morumbi. Eu assisti o jogo do Atlético contra o São Lourenço e assim, o São Lourenço teve muita chance de fazer gol no Atlético. O Atlético é um time que do meio para frente é um time muito rápido, muito bom, muito letal, mas do meio de campo para trás é um time que eu achei muito espaçado. Um time assim que deixa espaço para os adversários jogar, espaços que pro Lucas principalmente, que é um cara que com o espaço destrói qualquer defesa, vai ser complicado. O Atlético deixa muito espaço, cara. O time do Milito é um time... Eu não sei se desorganização é a palavra certa, mas eu acho que descompactação seria mais apropriado. É um time descompactado. Um time onde o ataque e o meio de campo eles ficam distantes. Onde zaga e meio de campo fica distante. Então é um time desconexo. É um time, sim, muito preocupante e letal do meio para frente. É um time que tende a dar trabalho. Talvez não no Morumbi, mas lá na MRV Arena deve ser um time mais agressivo. Mas é um time que é muito espaçado. Eu achei muito espaçado. O time do São Lourenço encontrava muitos espaços por dentro, por fora também. Então o Atlético perdeu pro Fluminense. O Fluminense atacava com 3 jogadores e encontrava espaços dentro da zaga do Atlético. Então assim, o Atlético conseguiu fazer pressão contra o Fluminense, conseguiu, não fez os gols, e o Fluminense quando chegava com espaço. E esse tipo de espaço é letal, porque o time do São Paulo é extremamente bem treinado e extremamente organizado. Hoje, nós São Paulinos, nós sabemos que esse time do São Paulo, cara, é um time que dá trabalho para qualquer adversário. O mínimo de espaço que você der para Ferreirinha, que não vai estar, mas para Lucas, para o próprio Caleri, para o Rato ou para o Eric, são espaços que o time do São Paulo cria muito. É um time que cria muito espaço reduzido e cria espaços para criar jogada. O time do São Paulo hoje é um time que perde em criação quando o Luciano está dentro de campo, mas ganha em poder de decisão. E eu acho que o Zubeldia vai continuar com esse esquema. Levar o Lucas para a esquerda, deixar o Rato na direita, Luciano e Caleri. Apesar de no campinho
virtual hoje o São Paulo continuar no 4-2-3-1, na hora do vamos ver, o São Paulo tá mais para um 4-4-2 ou para um 4-1-3-2. Porque em muitos momentos o Luiz Gustavo fica sendo o único volante na frente da zaga. Você fica com o Wellington Rato na direita, o Lucas do outro lado, e esse buraco que fica no meio de campo, que não é mais ocupado pelo Luciano, que tá, graças a Deus, ficando ao lado do Calleri, tá ficando mais próximo do Calleri, esse buraco tá sendo ocupado pelo Bobadilla. O Bobadilla tá dando um passo à frente e ocupando esse espaço que ora é ocupado pelo Lucas quando ele vem de fora para dentro e ora é ocupado pelo Bobadilla quando o Lucas permanece aberto. Isso é trabalho. Então, o São Paulo, quando o Luciano vinha criar jogo, quando o Luciano voltava para criar jogo, o São Paulo era um time muito previsível, porque o Luciano não é meia, o Luciano ele não tem dinâmica de um meia, ele não tem visão de jogo, ele não tem o drible, ele não tem arrancada, ele é um cara para finalizar jogadas. Então hoje o Zubeldia entendeu que o time do São Paulo tem que criar jogadas para o Luciano e para o Calleri. Então, o São Paulo hoje, ele é feito para que o Luciano e o Calleri finalizem as jogadas. Isso não quer dizer que o Lucas não vai finalizar, que o Rato não vai finalizar, mas a base de criação do São Paulo hoje são os dois volantes que tem que fazer essa bola chegar com qualidade no Lucas, no Rato, no Luciano e no Calleri, e os próprios zagueiros do São Paulo, que buscam uma bola longa tanto por cima quanto a bola longa por baixo. Olha o gol do Bobadilla no jogo contra o Nacional. Foi uma bola do Alan Franco passando direto pro pivô, que foi o Calleri, que deu um tapa pro Bobadilla, que estava onde? No meio, na função que teoricamente era pro Luciano estar ali. Mas o Luciano, você lembra onde é que estava? Estava dentro da área, na mesma linha que o Calleri. Então aquele espaço foi ocupado pelo Bobadilla, que dominou, progrediu e bateu no gol. Então o time do São Paulo hoje é um time muito bem organizado. O próprio Luciano hoje pega menos da bola, mas assim, quando o Luciano, às vezes que o Luciano pega na bola, é para finalizar, é pro último passe, é pro último toque, é para bater no gol. E é isso que o Luciano sabe fazer de melhor. O Luciano não é um meia criacionista, ele não é um meia dinâmico, ele não é um meia que tem passe entre linha, um meia não é, esse não é o Luciano. Foi um grande erro acharem que a camisa 10 do Luciano é que ele significa um meia, que ele... não é a dele. O Luciano já cansou de entregar gol, já cansou de rapace, já cansou de matar contra-ataque. O Zubeldia foi muito inteligente de ter percebido isso. Pô, essa função aqui não é o Luciano. E o Zubeldia já deu até uma entrevista falando, perguntado por que o Luciano permanecia no time, né? Se o Lucas não renderia mais pelo meio, e o Zubeldia falou: quanto mais jogadores para decidir jogos eu tiver dentro de campo, mais as probabilidades de eu sair vitorioso. Então, o Luciano, ele é esse cara, capaz de decidir jogo, assim como o Calleri, assim como o Lucas, assim como o Rato, a bola parada do Rato. Por que o Rato não sai do time? Porque o Rato marca muito. E não é só recompor. A gente tem que entender que marcar e recompor são coisas semelhantes, mas não é a mesma coisa. Recompor é você descer e fechar a linha de passe. Marcar é você saber a hora certa de dar o bote. É você saber a hora certa só de cercar. É você, com o seu ajuste corporal, induzir o seu adversário a ir para a linha de fundo, a ir para o meio, a levar a bola para um lado que você deseje. Isso é saber marcar, e isso o Rato sabe fazer muito bem. Por que quando o São Paulo está com o Rato e Rafinha, o lado direito do São Paulo é praticamente impenetrável? Porque o Rafinha é um ótimo marcador, um cara muito malaco, e o Rato, além de recompor, marca muito bem. Então o lado direito do São Paulo fica praticamente intransponível, principalmente porque o Arboleda ainda fica por ali. Então é um lado muito difícil do adversário atacar. Então a maioria das vezes que o São Paulo sofre nos jogos são pelo lado esquerdo. O lado que o Wellington não é tão bem na marcação, o Alan Franco é um zagueiro mais baixo.
Entendeu? Um lado que quando tá do lado esquerdo, quando é o Ferreirinha tem que descer, o Ferreirinha não marca tão bem. Quando é o Lucas ele fica às vezes meio indeciso entre descer até o final e se desgastar e ficar numa posição onde se roubarem a bola ele já tá pronto pro contra-ataque. Tudo isso, sabe, encaixa no jogo do São Paulo. Esses são os encaixes, esses são os quebra-cabeças que compõem o jogo de futebol. Então hoje a gente tem o Luiz Gustavo e o Bobadilha que fazem uma boa dupla de volantes, mas para mim o Marcos Antônio é mais jogador que o Bobadilha. O Marcos Antônio é um cara mais que lembra mais o Alisson, um cara mais dinâmico, um cara que tem um passe mais qualificado, um cara que talvez não chegue na área para finalizar, mas que tem o passe bom para frente. Tudo isso, cara, é trabalho, tudo isso é méritos do Zubeldia, que realmente tem o time nas mãos. E eu acho, sinceramente, que o São Paulo deve ganhar amanhã, no mínimo, por 2-0. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.